Bem-vindos, queridos torcedores apaixonados. Hoje... Galera, Tite fez os últimos acertos com o Flamengo, tá? O Tite se reuniu com Rodolfo Landim, com o Marcos Braz na noite de ontem. Ele jantou com os poderosos do futebol do Flamengo e depois de tanta apreensão se o Tite poderia ou não acertar com o Corinthians, o Tite já tinha dado a palavra dele ao Flamengo e por isso ele não aceitou a proposta do Corinthians. O Tite foi a primeira opção, o Corinthians foi atrás do Tite, tentou aproveitar a demora do Flamengo para demitir o Sampaoli, mas o Tite, de uma forma muito ética, deixou claro que já tinha se apalavrado com o Flamengo e que estaria acertado com o clube carioca. O Tite vai ganhar um salário maior que o do Sampaoli. Esse salário deve passar de 2 milhões de reais por mês. É o salário que o Tite deve ganhar no Flamengo, ou seja, vai ser um salário astronômico. E ele é o treinador que, mais uma vez, foi a prioridade do Rodolfo Landim, tá? Assim como o Sampaoli foi escolhido pelo Rodolfo Landim, o Tite foi escolhido pelo presidente. Por quê? Porque os dois trabalharam juntos na seleção brasileira em 2019. O Rodolfo Landim, ele foi o chefe da delegação da seleção brasileira, trabalhou com o Tite, os dois ficaram muito amigos e o contato partiu do presidente do Flamengo. E o Tite agora, ele só espera o desligamento oficial do Sampaoli para que ele seja anunciado pelo clube. Como eu trouxe aqui, tá, em primeira mão, quem me acompanha sabe, eu fui o primeiro a dizer que o Tite tinha aceitado antecipar seu retorno para esse ano por causa da proposta do Flamengo. Eu fui o primeiro a dar isso, quem me acompanha sabe. O Tite tinha decidido com a família que ele só voltaria a trabalhar no ano que vem, em 2024, mas a proposta do Flamengo fez com que o Tite decidisse antecipar esse retorno. Como ele decidiu antecipar o retorno, o Corinthians também tentou, mas o Tite já estava palavrado com o Flamengo. O salário deve passar de 2 milhões de reais. O Tite vai ter uma autonomia total no futebol do Flamengo. Isso também ficou definido na reunião de ontem no Rio de Janeiro. O Tite vai ter o comando. Assim como aconteceu com Jorge Jesus em 2019, o Tite vai ter poder de decisão no futebol do Flamengo. E outra coisa que é muito importante, esse contrato do Tite, ele vai até o final de 2024. Ou seja, o Tite vai ter uma temporada cheia com o Flamengo pelo contrato que está acertado com o clube. Por que isso? Tanto por parte do Flamengo, porque vão ter eleições presidenciais no Flamengo no fim de 2024, ou seja, pode ser que a oposição vença ainda mais com a forma como o Rodolfo Landim está enfraquecido. Há inclusive um pedido dentro do Flamengo para um impeachment do Rodolfo Landim. Por quê? Pelo excesso de gastos em multas rescisórias. Inclusive o Márcio Braga, ex-presidente do clube, multicampeão no Flamengo, é uma das lideranças que está aí entrando com esse pedido de impeachment do Rodolfo Landim. Então há sim uma possibilidade da oposição vencer essa eleição e aí o Tite preferiu, com a diretoria, fazer esse contrato até o fim de 2024. Para o Tite também é interessante, porque o Tite ele ainda tem um objetivo antigo de trabalhar na Europa. Esse era o objetivo do Tite para essa temporada. O Tite queria treinar um grande clube europeu, mas não recebeu propostas. Claro, é o que eu digo. Até porque o Tite não fez um belo trabalho na seleção brasileira. O Tite teve 2 Copas do Mundo. 2. Em uma ele foi eliminado pela Bélgica nas quartas de final. Na outra ele foi eliminado nas quartas de final pela Croácia. E jogando mal. Então o Tite não sai da seleção brasileira em alta como ele saiu do Corinthians. Não é um Tite que está em alta. É um Tite que está em alta, que vai receber um salário gigantesco. Tudo isso pelo seu histórico. Mas não pelo que ele fez na seleção brasileira. Porque isso eu faço questão de deixar claro. O trabalho do Tite na seleção não foi bom. Apesar de toda uma babação da imprensa em cima dele, porque o Tite é amigo de muitos jornalistas que faziam questão de dizer, bateu recorde de vitórias em eliminatórias. Isso aí todo mundo caga pra isso. Que se dane que ele bateu recorde de vitórias em eliminatórias. O que fica definido, o que fica marcado é que ele fez 2 péssimas Copas do Mundo, com a seleção brasileira jogando mal nas Copas do Mundo e sendo eliminada por seleções de médio escalão. Porque não dá pra você dizer que Bélgica e Croácia são grandes seleções do futebol mundial. Nunca conquistaram um mundial sequer e um título sequer.
A Croácia chegou numa final de Copa do Mundo, mas não ganhou, e as duas nunca ganharam nada no futebol mundial. Então o Tite saiu da seleção brasileira com um mercado forte só no Brasil. No exterior, ele não sai com uma boa impressão. Ele não sai fazendo um belo trabalho na seleção brasileira, com a seleção brasileira jogando bem, e por isso eu digo que eu preferi o Jorge Jesus. Só que o Jorge Jesus não saiu ainda do Al Hilal e a diretoria do Flamengo não tinha tempo para esperar. Qual é o objetivo do Tite nessa temporada? É só um e é fácil. O objetivo do Tite é colocar o Flamengo na Libertadores. O Flamengo hoje, acredite se quiser, a temporada é tão vexaminosa que além do Flamengo ter perdido títulos ridiculamente, de 4 pro Fluminense e o Carioca, perdeu a Recopa Sul-Americana pro Independente Del Valle, foi eliminado pelo horroroso Olímpia do Paraguai na Libertadores, não jogando nada, perdeu a semifinal do Mundial pro Al Hilal. Além de tudo isso, dessas vergonhas que o Flamengo colecionou nessa temporada, o Flamengo hoje não tá na zona nem de classificação para pré-Libertadores. Só que a distância para o G4 ainda é muito pequena. Então, se o Tite conseguir fazer um trabalho razoável com o elenco que ele vai ter no Flamengo, ele consegue botar esse time na Libertadores, ganha a confiança da torcida do Flamengo para começar zerado a temporada que vem. Então, o único objetivo do Tite nessa temporada é o que resta: colocar o Flamengo na Libertadores do ano que vem. Porque seria uma vergonha muito grande, além de não ganhar nada, o Flamengo ainda ficar fora da Libertadores do ano que vem. Lembrando, hoje é o 7º. Se o Brasileiro terminasse hoje, o Flamengo estava fora da Libertadores do ano que vem. Então o Tite chega com esse desafio, vai ganhar um excelente salário. Pelo momento, é um bom treinador. É o que eu digo, não é o melhor na minha opinião, mas é uma boa escolha desse Flamengo, já que o Tite é um belo gestor de grupo. É o que eu falo, não dá pra ele querer ser baba-ovo de jogador. Ele tem que gerir grupo. Já escutei de vários jogadores que trabalharam com ele que ele é o melhor para gerir grupos. Ele é um cara que deixa o grupo unido, ele é um cara que não gera clima negativo. Eu escutei isso do Emerson Sheik, que ele trata titular igualzinho ele trata os reservas, ele mantém os reservas motivados. Então o Tite, ele vai ter essa autonomia para fazer a gestão desse grupo, mas também que ele não passe mãozinha na cabeça. Se precisar dar esporro em jogador, tem que dar esporro em jogador e ele tem que ter comando no futebol. Porque hoje o Flamengo vive uma era onde jogadores mandam no futebol, com uma diretoria frouxa, com uma diretoria omissa, com uma diretoria medrosa, que tem medo de questionar jogador. Que o Tite chegue com coragem para acabar com a apatia, com a palhaçada e com a falta de vergonha na cara desses jogadores do Flamengo. É o Tite o novo treinador, tá tudo acertado e por isso ele não acertou com o Corinthians. Lembrando, o Tite só vai aceitar ser anunciado quando o Sampaoli for demitido oficialmente. Ou seja, Sampaoli já deve ser Sampaoli já tá demitido, né? Tudo oficializado e é capaz que o Tite seja anunciado ainda nessa semana como novo treinador do Flamengo. Galera, senta o dedo no like. É muito importante para o nosso crescimento que você deixe o seu like e deixe o seu comentário. Você acha que o Tite vai fazer um bom trabalho no Flamengo? Você acha que o Tite foi a melhor escolha para o Flamengo? Deixa o seu comentário, senta o dedo no like e vamos sempre pilhar geral.